Fala galera, tá no ar mais um FUNCERNecast, disponível no Spotify, no YouTube e em outras plataformas digitais. Nosso FUNCERNecast de hoje é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, por isso nós estamos aqui com essas maravilhosas para a gente falar um pouco sobre esse contexto da mulher, dessa luta da mulher que começou por uma igualdade salarial e hoje a gente tem uma enorme gama de coisas a discutir, como no contexto familiar, no contexto social, no contexto do próprio mercado de trabalho e nas relações afetivas da mulher. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco sobre vocês e a gente bater um papo descontraído sobre nossa visão sobre esses assuntos. Meu nome é Wagner Dantas, eu sou consultora da FUNCERN, há 17 anos. Sou economista e gestora ambiental e hoje eu estou cientista ambiental também por trabalhar na área e fazer um mestrado. Agora, recentemente, eu adentrei o doutorado em políticas públicas, então aí estou na batalha para melhorar minha qualificação e construir, junto com essas belas mulheres da FUNCERN, políticas públicas que possa vir a valorizar a nossa área e a nós mulheres também. Então, estou aí no buscar dessas novas conquistas. Oi, bom dia a todas e a todos que estão participando, Meu nome é Jusilene Silva, sou professora da Rede Estadual de Ensino, mas estou aqui na FUNCERN, coordenando o projeto de regularização fundiária, como consultora, e estamos aqui para justamente discutir um pouco sobre essa realidade que nós vivenciamos, sentimos e refletimos sobre isso, O principal é fazer essa reflexão para que a gente possa avançar nas nossas percepções. E vamos lá. Oi, eu sou Cássia Calado, sou gestora pública, trabalho na Fundação como analista de projetos há 3 anos e também sou professora de espanhol e estou aqui para ajudar nos projetos, na execução de diversos projetos em diversas áreas que a Fundação atua e ajudar na gestão de tudo que a Fundação tem produzido nesses anos e vai produzir ainda muito mais junto com todas essas mulheres lindas e com os homens também que seguem nos apoiando. E por fim, sou Renata Leiros, sou engenheira eletricista, então já temos uma área, um campo aí que é predominantemente masculino por minha formação, tanto na graduação quanto no mestrado. E a gente observa que cada vez mais a mulher está se firmando em outras áreas. Nós temos a presença cada vez maior das mulheres no campo das engenharias e em outras áreas que, por contexto, eram inicialmente masculinas, não é? E aí a gente vê que, na maioria das vezes, a gente precisa estar se provando muito mais para ver que a gente tem que ser vista por aquilo que a gente é e não porque é mulher a gente vai facilitar, é mais fácil, é mais isso, é mais aquilo. Então, nesse contexto aí, a gente tem uma certa visão masculina e machista bem grande. Seguindo o que você falou, Renata, eu estou há 17 anos na FUNCERN, sou uma das pioneiras aí, e quando eu cheguei na FUNCERN, a gente tinha 2 mulheres, que era a Alcilene e Jussi, Então, assim, e aos poucos a gente foi buscando mulheres, nos nossos projetos, para que a gente pudesse se fortalecer dentro da instituição, não que a instituição fosse machista, mas era uma instituição formada muito mais por homens, E a gente foi pincelando no mercado, aqui dentro do próprio Instituto Federal, mulheres que pudessem trabalhar, participar dos projetos, para que a gente pudesse aumentando essa gama de profissionais mulheres. E foi interessante que hoje, eu acredito que hoje a gente tem mais mulheres do que homens, O próprio setor de projetos é formado só por mulheres e coordenado por Emerson. Então, assim, a gente tem se fortalecido nesse sentido. E aí eu concordo com você, entrando no mercado de trabalho que era especificamente masculino, Eu estou presidente da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, na seção Rio Grande do Norte,
E a nossa ABS também era muito machista, né? E hoje a gente já consegue puxar outras mulheres para o nosso convívio, né? Por se tratar da área de engenharia, tem muitos homens, mas hoje as mulheres também estão se chegando, né? Junto à associação e na própria fundação, e mostrando para que veio, né? Porque a gente acredita que a mulher pode estar onde ela quiser. Sim, né? com certeza. E deve estar. Perfeito. É. Juscelene, mais algo a acrescentar sobre a sua área de trabalho, sobre o seu contexto como professora, inclusive? Sim, claro. A gente tem, na verdade, eu sou socióloga por formação, né? Não disse antes, mas sou socióloga por formação. Tenho mestrado na área de desenvolvimento regional pela UFRN e desde sempre eu trabalhei nessa área da educação. E trabalhei aqui como professora no IF também. E a gente discutir as questões relacionadas à sociedade tem um peso muito caro, porque você mexe com valores, mexe com percepções de vida, né? Então, a gente tem que saber, tem que ter muita habilidade, né? E a forma como a gente se coloca diante de um tema desse, né, enquanto mulher, né, exige da gente também uma sensibilidade de perceber, né, que o que está em jogo não é só ser mulher do ponto de vista biológico, né, é se formar enquanto mulher, ser um agente da sociedade e manter relações, né, construir relações ao longo da sua história de vida que façam com que você esteja onde você quer estar. Então, eu fiz um curso em Cuba, justamente com a Federação Internacional de Mulheres, em 2001. Então, faz um tempinho. Mas foi uma experiência muito rica, onde a gente discutiu com mulheres da América Latina sobre a função do que está em jogo é a relação em si. Porque se o homem não está fora do nosso convívio, nem vai estar. Ele precisa ser formado de uma forma que a gente possa conviver, né? E nós, mulheres, também precisamos refletir sobre o nosso conviver com os homens, né? E conviver com as mulheres também, valorizar também as mulheres, né? Então, não é só abrir o espaço, fazer com que esse espaço seja aberto, que ele seja um espaço aberto em todos os sentidos, né? Que você tenha espaço de fala, espaço de expor seu pensamento, espaço do contraditório. Sim. Então, na formação dessa geração que a gente está vendo agora muito ligada às redes sociais, é muito mais difícil, né? Enquanto professor hoje, o professor ele tem o desafio de ir além, né, do conteúdo pronto. Ele tem que buscar essas outras fontes de informação que a juventude está tendo acesso. Então, assim, hoje é bem difícil você manter uma postura ou um pensamento, porque não é isso que vai segurar ninguém. Mas os vários pensamentos, a diversidade, diante das diversas situações que a gente vive, é que vai dar o nosso diferencial. Não só enquanto mulher, mas enquanto ser humano. Mas enquanto mulher, temos que sim valorizar o nosso diferencial, sim. A sensibilidade, sim. Mas também a dureza nos momentos necessários, né? A rigidez nos momentos necessários. A percepção, a qualidade, né? No projeto, por exemplo, de regularização fundiária, nós também temos muitas mulheres. Engenheiras, economistas, né? Arquitetas. Na realidade, são advogadas, então praticamente são mulheres, né? E assim, é muito produtivo, é um trabalho muito planejado. A gente tem não só pela questão da condução, mas pela integração, né? Então, eu digo muito à equipe, nós não precisamos de nenhuma estrela aqui, não precisam ser super, nós precisamos de uma constelação, nós precisamos de estar juntos para a gente poder somar e crescer juntos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se perceber mais, né? Cada vez mais. Só para somar o que você falou, Ju, que eu acho muito importante. Algumas pessoas falam, a mulher está querendo entrar no no mercado de trabalho para ocupar o lugar do homem. E não é isso que acontece. A gente quer mostrar que somos capazes tanto quanto os homens, né? Não é para ser melhor, é para ser igual, é igualdade. É só isso que a gente quer. É igualdade nas atividades, dentre as possibilidades, obviamente, as oportunidades, igualdade salarial, igualdade de todas as formas, não é
para ser melhor. Não, longe disso. O negócio é que a gente tem que fazer um esforço enorme para ser minimamente igual, para ser aceito, para se provar, para ser minimamente aceito como igual. A gente tem que fazer um esforço gigante, quando na verdade não precisaria disso, né? Se fosse apenas reconhecido que sim, que se a gente fez você 5 anos, 6 anos de graduação junto com uma turma de 30 e tantos homens, todos fizeram igual, você com certeza teve que se esforçar muito mais, porque eu sei que sim. Para ser mais precisa, de 45 alunos, eram 3 mulheres. Pois é, olha aí. E assim, você teve que se esforçar muito para mostrar que você era capaz de terminar esse curso e conseguir entrar no mercado. E aí, né, assim, é muito, muito esforço que a gente tem que colocar, que não precisaria, se apenas fosse aceito, que a gente consegue da mesma forma. Exatamente, né? A mulher consegue da mesma forma. Colocado para a mulher assim, que você, além de ter que provar, você tem que dar conta disso e de outras coisas, e por isso você não vai conseguir. Exato, porque está muito ainda arraigado às atribuições domésticas, às atribuições maternas, e isso aí tem que ser sempre somado, como se a gente tivesse sempre que ser aquela super mulher que vai ter dar conta de tudo o tempo inteiro, né? Sim, como é que você vai conseguir cumprir 8 horas de trabalho, se quando chegar em casa você vai ter também que dar conta da casa e dar conta de filho? Você vai conseguir fazer isso? O homem vai. Aí fica aquela coisa, né? E isso é colocado sempre pra gente. E sim, a gente consegue. Exatamente, como se a gente um esforço. E eles também conseguem, né? Eles se quiserem também. fazer. É só dividir, né? Dividir, organizar, e a gente pode fazer isso. Sim. É difícil você trabalhar com isso na vida doméstica, porque o dia a dia é muito dinâmico, né? Mas é necessário a gente insistir nisso, né? Sim. Eu insisto sempre. Diariamente, né? Diariamente. E é onde cabe também o papel da gente, meu como futura mãe de menino e das futuras mães de homens, construir a cabeça dos futuros homens, de que eles precisam contribuir também na gestão da casa. Eu acho que a grande revolução atual é levar o homem para dentro de casa, para contribuir nesse dia a dia. Porque, como vocês falaram, a gente tem uma jornada dupla. Por que agora na pandemia, no home office, a gente trabalhou muito mais, nós mulheres? Porque a gente tinha que dar conta do trabalho e da casa, né? E quem tem filho teria que dar conta dos filhos e do marido. Então, nossa jornada do home office nessa pandemia foi muito maior. Foi muito maior. É tanto que as mulheres queriam voltar para o trabalho, porque já não aguentava mais, né? Porque essa jornada dupla, quando você está em casa, ela se acelera, né? Quando você está no trabalho, não. Você está no trabalho, você dá conta do seu trabalho no âmbito da empresa, né? Da instituição. Mas você estando em casa, você tem que estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Agora não juntou tudo. Não tem como separar. Então, foi muito... isso veio muito à tona, né? Na questão da pandemia, isso foi muito visto. Eu acho que... Não sei se há justificativa para as separações, mas pode ter contribuído, porque fim daqui a mulher se estressa. Né? Ela era um ser humano igual aos outros, né? A gente sabe que teve muita separação durante a pandemia, né? Ou muita separação, ou a família se uniu mais, né? A gente sabe que teve essas duas coisas. Os dois casos, né? Mas se for ver pelo lado da mulher, ela ficou muito sobrecarregada, né? A gente que trabalha na área de políticas públicas de habitação, a FUNCERN, ela tem um trabalho que é de desenvolver projetos técnicos sociais, né? Então, o PTS, como a gente define a sigla, ele é um projeto de integração comunitária, prioritariamente, principalmente para esses empreendimentos que estão surgindo, que são entregues pelo governo federal, em parceria com os municípios. E o que a gente viu? Que tudo parou mesmo. E foi um momento onde deveria não ter se parado, porque as pessoas precisavam de ter um lar.
precisavam de ter um local onde agregar sua família, porque viviam em coabitação, por exemplo. Quem vive em coabitação são 2, 3 famílias no mesmo espaço. Então, os programas de habitação, de interesse social principalmente, vai atingir essas famílias de baixa renda, onde os conflitos familiares são muito acirrados. E a gente não vai dizer que é só porque é de baixa renda, não. Existe em todas as faixas de renda muitos conflitos e muito acirramento de conflitos. Seja por interesses, mas seja também pela fragilidade dos conceitos, dos valores, né? Então, nós tivemos casos de jovens, alunas nossas, né, da faixa 1, né, 2, que fugiram de casa, tiveram que deixar seus pais, sua família, porque não aguentavam o conflito. Alunos que não conseguiam estudar dentro de casa, porque também o conflito era muito acirrado. A tentativa de violência doméstica, né, aumenta porque você está dentro de casa, né, e sem ter praticamente o que fazer, né. Então, assim, são situações muito tenebrosas. E não é a mulher que não estava preparada, ninguém estava preparado para voltar a viver só dentro de casa, né. Às vezes a gente diz assim, o que é o ócio, né? O ócio é o não fazer, mas é o não fazer depois de um fazer. Então você se sente sempre produtivo no sentido que você é ativo. O ócio pelo ócio, ele é destrutivo, né? Porque ele lhe anula enquanto um ser. Por exemplo, você se forma na universidade, você se forma no IFRN e o objetivo é que você retorne para a sociedade com alguma contribuição. Então, para mim, é uma honra voltar ao IFRN como colaboradora de um projeto que está levando o nome do IF para uma comunidade, para um conjunto que está lá no interior dos nossos municípios aqui. Há 2 semanas eu fui a Currais Novos entregar os dossiês de um conjunto lá, né? Quantas famílias vão se beneficiar com a questão da cidadania, do bem, que agora vai ser sua propriedade, né? Então, a gente tem esses olhares e assim, eu fiquei muito preocupada e participei de algumas lives onde os professores diziam, gente, é urgente a gente trabalhar a questão da habitação, porque as mulheres estão justamente sobrecarregadas desse fazer. Imagine você fazer para sua família e para fazer para várias famílias. Os conflitos foram muito acirrados, né? Eu não tenho dados estatísticos aqui, mas assim, é importante a gente olhar para esses dados e ter essa reflexão, né? E muitas outras pesquisas foram feitas para ter essa reflexão, e a gente precisa se sensibilizar com ele. Não é só saber que ele existe, é se sensibilizar e tentar mudar alguma coisa. Então, assim, nós temos colegas que preferiram estar trabalhando home office, né, porque conseguiam dar mais conta desses afazeres e do trabalho. Outras não. Eu fui uma das que meu Deus, eu quero voltar com urgência, e acabou que eu não consigo voltar integralmente, porque você tem uma facilidade de estar conversando, né, estar resolvendo questões de forma virtual, isso é um ganho, mas por outro lado o espaço de trabalho, né, o espaço do fazer, do labor, ele é um diferencial e tem que ser. Tem que ser, porque quando você mistura muitas coisas, a qualidade se perde. Então, por que a gente tem que ir para uma escola para estudar? Esse negócio de estudar em casa é complicado, porque você precisa ter um ambiente para isso. Adequado, nós, seres humanos, precisamos desses ambientes, né? E na questão do meio ambiente, né, a Fundação tem muitos projetos que puxam a questão ambiental, inclusive a regularização fundiária é uma delas, né? A gente tem muito campo, né? E o campo, o trabalho de campo deixou de ser masculino, né? Ele passou a ser feminino também. Antes a gente só via o homem botar a jaqueta, pegar a câmera, pegar um equipamento e ir para campo. Hoje não, capacete. Hoje a mulher também vai para campo e faz seus levantamentos, seus diagnósticos e traz, né, para o escritório. Então, essa jornada do trabalho no escritório e no campo, hoje ele também, esse trabalho também é feminino. A gente não via mulheres nas estradas dirigindo para ir para o campo. Hoje a gente vê muito, eu sou uma delas que pego o carro e vou para campo, fazer o campo e volto, às vezes sozinha, às vezes com uma colega de trabalho. Então, assim, isso está mudando, sabe? Isso está mudando e a gente está ganhando respeito também masculino, que antes a gente era um pouco rejeitada, né? Falava em campo, o cara pegava o capacete e saía. Hoje a mulher também pega seu capacete
né, seu instrumento de trabalho e vai para campo. Então, nessa área de meio ambiente, existe hoje uma conquista feminina que já foi já foi uma área muito masculina, né? Isso também, graças a Deus, tem mudado, e a FUNSER tem feito esse diferencial, porque além de trabalhar os projetos, nós formamos profissionais para o mercado, né? A gente fica orgulhosa e ao mesmo tempo com pena quando a gente tem uma pessoa que está dando muito certo e que ela conquista, né, um outro espaço lá fora, e que sai para o mundo, né? Igual soltar um filho no mundo, né? Que a gente fica com o coraçãozinho apertado, mas a gente tem que se sentir feliz porque a pessoa está galgando outros espaços, né? Evoluindo, né? Enquanto ser humano, enquanto profissional. E ajudando a se realizar também, né? Não só ficar dependente, não que só ficar é uma das missões da FUNSERN também, como instituição apoiadora do Instituto Federal, de formar profissionais, né? E a gente tem feito bem isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Exatamente. Mas no contexto familiar, ainda continuando aí no assunto de contexto familiar, qual é a visão de vocês assim sobre a parte da crescente, vamos dizer assim, a mudança que está tendo quanto à criação, desde a criação da lei, por exemplo, Lei Maria da Penha, que vai ajudar a combater essa parte da violência contra a mulher dentro de casa, a criação da Delegacia da Mulher especializada nisso aí. Qual a opinião de vocês sobre esse contexto da violência que antes, acredito que não era também tão divulgado? Então, a gente tinha muita coisa que acontecia sem a gente saber, e hoje em dia está sendo divulgado, está sendo colocado na mídia, está sendo cada vez mais instigado para ser coibido essa prática, não é? O que é que vocês têm de experiência, assim, para falar? Eu acredito que tem sido muito importante, sabe? A atuação da lei, dos diversos meios, né, tem sido muito importante. Eu tenho alguns casos de conhecidos e tudo que criaram de coragem sucesso, de denunciar, foram de sucesso e assim, o acolhimento é importante também, tanto da família quanto por parte da justiça, né? Na fundação eu tenho a honra de cuidar de alguns projetos também, né, de ajudar na gestão de alguns projetos da CEMU, né, da Secretaria da Mulher, que está auxiliando na criação do protocolo, né, de atendimento, de atenção à violência contra a mulher. Isso está sendo incrível, assim, é muito bom participar disso. É muito bom ajudar para o futuro, né? Porque a gente vê que tem muitos casos acontecendo. É bom que sejam divulgados para inibir que outros aconteçam. Que a nossa luta de hoje reflita no para o amanhã. Futuro. Sim, é importante. É importante que as ações de hoje vão refletir para o futuro, sim. Eu acredito que sim, eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Tem que ter, eu tenho fé que isso vai acontecer, porque é só assim mesmo. A gente se entristece muito a cada caso que fica sabendo, o que é que poderia ser feito para inibir isso daí, não é? Agora na pandemia, como o Justo estava falando, né, que os casos aumentaram, os casos de violência contra a mulher aumentaram significativamente, a gente acompanhou, né, acompanha. E assim, você vê que isso é decorrente do patriarcado, do machismo, da criação dos homens, né, do machismo das mulheres também, que criaram esses homens, e o nosso papel é criar bons homens no futuro. Sim. Né, além de se ter o apoio do governo, né, além de se ter o apoio estadual que eu digo do Estado brasileiro, além disso, a gente tem o nosso papel enquanto mulher de criar bons homens também, para no futuro que isso não acontecer com as mulheres. Já chega daquela história de a mulher tem que baixar a cabeça, meu filho está sendo criado assim, ele vai ser assim. Não.
todo mundo vai ser criado para respeitar o outro. Sim. Entendeu? Do jeito que a mulher não vai ser criada para ser submissa e o homem não vai ser criado para mandar e para violentar, não, vai ser criado para respeitar os direitos, vai ser criado para respeitar a mulher. Que não tenha nenhuma forma de superioridade. Somos todos não iguais é melhor que e isso. sem Tem acho que a gente tem. uma coisa que veio muito à tona agora também na pandemia foi a história de entre briga de mulher Sim. e homem e mulher não se mete a colher, né? E Nossa. hoje já está se revendo isso. Por quê? Porque muitas vezes só em você fazer uma intervenção você pode livrar, salvar vidas, né? Com certeza. Então, assim, com certeza já está se revendo alguns conceitos que são necessários para que essa mulher ela tenha uma certa proteção. Então, eu vi que lá eu moro em apartamento e no meu prédio se colocaram alguns adesivos, né, chamando atenção para isso, que qualquer ausculta de briga doméstica poderia ser acionado o condomínio, né, a administração do condomínio, para haver uma intervenção. Isso é muito importante, porque a gente que mora em condomínio, né, em apartamento, a gente sempre escuta, né? Os vizinhos. Isso é interessante, porque antes a gente ouvia, né? Antes da pandemia a gente conseguia ouvir, mas ninguém fazia nada. Aí com a pandemia você estava em casa, você já não aguentava mais aquilo. Você ouvia diariamente e, meu Deus, eu não aguento mais ouvir essa mulher sendo espancada. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí é que você realmente mete a colher, porque não dá mais. A ideia da constelação, que Juscelene falou no ambiente de trabalho, mas isso aí também se insere na sociedade como um todo, né? Exato. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, porque são conquistas que você tem ou por meio de revoluções. O Dia da Mulher é um ato revolucionário, sim, não é? Ou por meio de processos formativos. Então, se a gente não quer fazer uma revolução, como a gente está vivendo hoje, um momento de guerra, né, por disputas de interesses né, de espaços e territórios, a gente quer uma disputa, sim, porque não é uma combinação, é uma disputa, né? A mulher está sempre tendo que disputar esse espaço, mas pode-se optar por um processo formativo. E nesse processo formativo ele é mais lento. Ele é mais lento porque ele requer a maturação desses conceitos e desses valores. Então, é tipo assim, de geração para geração. Há poucos anos atrás, na década de 60, a mulher tinha apenas a função de ser a companheira doméstica. De gerar os filhos e isso, pronto, né? também. De gerar os filhos, né? A mãe, né? Então, a gente passa, e já tinha havido revoluções em outros lugares do Brasil, então você absorver tudo isso é um processo. Então, também não é pegar um TikTok da vida, lhe dando uma informação que vai fazer você mudar seu pensamento. Então, por exemplo, essas discussões têm que estar na escola, porque precisam de você formar as pessoas. Formação não é apenas uma informação que você passa, é um processo de vida, de vivências e de experiências. Então, se a gente não quer hoje fazer uma revolução para mudar radicalmente as coisas, o processo é lento, mas ele precisa acontecer. E eu acho que quando você tem, como você falou, as DEANs são conquistas, porque a mulher chegava na delegacia violentada, dizer, porque você pediu, o que você fez? Né? Então, assim, tem hoje uma campanha muito interessante dos homens falando, né, o porquê que ela pediu, ela estava de minissaia, ela estava não sei o que lá. Então, às vezes parece assim, não, mas você não usa minissaia, mas é uma escolha minha também. Exato. Certo? Mas eu preciso respeitar aquela que está usando a minissaia. O que tem que ser julgado é o ato do agressor e não o Exatamente. agredido. Exatamente. Então, assim, a gente partir dessa reflexão é muito importante, porque você tem que formar realmente gerações para mudança de atitudes, porque até a violência contra a mulher, ela era banalizada. Então, se hoje a gente não banaliza mais, né, a gente vê as mídias sociais, elas contribuem muito para isso, no sentido de que condenam o ato, né, condenam o ato. Então, isso já é uma mudança de postura. E aí a gente fortalece essa necessidade de você colocar a situação, mas fazer uma reflexão. Né? Colocar a situação, mas fazer uma reflexão. O que deve ser mudado, então, nisso aí? Uma mudança de mentalidade, em Exato. geral.
E é um processo que eu acho que nós temos mais conquistas do que perdas. Então, um fato que acontece de um momento ou outro é mais um fato, vai para as estatísticas. Mas se a gente for olhar as estatísticas gerais, né, a violência contra a mulher, ela tem diminuído historicamente, tem suas oscilações, e ela tem que diminuir, tem que ser erradicada. A mulher não precisa ser violentada, a mulher não está pedindo para ser violentada. Jamais. Ela não precisa ser gritada para poder ser entendida, ouvida, né? Ela entende sem um grito também. Sim. Né? Então, isso é muito importante que seja colocado. E, às vezes, ela precisa gritar. Se não quiser ouvir, precisa ouvir uns gritos também. Né? Exatamente. E a maioria das vezes a gente precisava gritar sempre para poder tentar ser ouvido. Isso aí era levado como se... histérica. Histérica. Eu tinha doida mesmo. A louca. Tipo isso. Mas tem que ter esse momento. Eu li um livro recentemente sobre assim, deixa a peteca cair. Que fala justamente sobre essa coisa. Você também tem que deixar algumas coisas para lá. Né? Não fazer algumas coisas para que o outro perceba que ele tem que fazer. Né? Isso, eu lendo o livro, meu Deus, como eu preciso mudar. Muitas coisas. Eu acho que já está bem, mas não. E eu tenho que me olhar e compreender que eu sou de uma geração também que teve uma formação que era mais, né? E a gente tem que olhar para a gente e se ver, assim, temos que melhorar nisso. Sim. Então, essa mudança, ela é realmente gradativa mesmo. Né? E a gente tem que se respeitar. Porque o conflito, eu não sou aversa ao conflito, ao debate, à discussão, mas porque ele traz algumas informações relevantes e algumas verdades que, às vezes, no momento você tem que dizer. Mas o quanto você puder evitar, é melhor, porque você consegue harmonia, né? Principalmente no ambiente familiar, no ambiente de trabalho também, isso a gente consegue construir. Mas é um desafio que eu acho que a gente não deve desistir de vivenciá-lo, né? Exato. E não baixar a cabeça diante desses problemas que estão acontecendo. No contexto familiar. E aceitar, nunca banalizar. No contexto familiar, o que eu vejo é que, assim, hoje a família, ela precisa se voltar mais para os filhos, né, o pai e a mãe, porque o que a gente vê, a educação que a gente diz que tem que vir de berço, e a gente sabe que tem que vir de berço mesmo, está muito indo para a escola, e a escola por si só não dá conta, porque a educação que a escola tem que trazer é a educação do ensino, né? Mas para a vida, essa educação ela tem que sair de casa, realmente do berço. E a gente vê muita ausência do pai e da mãe frente a essa criança que está em formação e precisa que seus valores, né, apareçam. Né? A formação de seus valores é a partir da família. Então, a ausência da família, né, em casa, no acompanhar desses filhos, prejudica isso futuramente. Por exemplo, eu me preocupo muito quando eu vejo minhas sobrinhas muito no tablet, no celular. Por quê? Porque nem sempre isso aí é formação. É um acesso à informação de uma forma ampla que você não tem um controle de que tipo que de os informação pais não têm tempo de monitorar. Está chegando para essa criança, né? Então, eu não sei como é que a cabecinha dela está se formando para o agora e para o depois. Exato. Então, a gente precisa que essa família ela se volte mais, né, para a formação dessa criança que está em formação, para que a gente não tenha futuros alienígenas, né? Porque as redes sociais formam e ela pode formar e deformar. Forma e deforma. Eu tenho assim, um histórico familiar assim, minha mãe era a única filha, né, entre os filhos. E a rede social que ela teve acesso era o rádio da praça. Nossa. E às vezes eu digo aos meus alunos, olha, minha mãe assistia a aula no rádio da praça. E foi assistindo essas aulas no rádio da praça, onde só iam quem tinha condições, e minha mãe não tinha condições nenhuma, né? Meu avô era um agricultor, mas ela ia para lá porque ela tinha um desejo de estudar. Não era comum para as mulheres da comunidade onde ela morava, aqui no interior do Rio Grande do Norte. Mas ela ia de teimosa, e foi assim que ela veio para Natal para estudar. E quando chegou aqui, não tinha onde ela ficar.
o tio que ia ficar, não deu certo, ela foi morar com outro, mas não desistiu. E aí ela fez todo o segundo grau, né, na época, no Xuxo, né, e coloca assim as situações de desafio. E a vinda dela foi que fez com que a família de 4 irmãos, mais o pai e a mãe, viessem também. Então, é uma referência de luta que, para mim, é muito forte. E, assim, ela superou desafios, né, por um objetivo maior, que era a questão da educação. Sim. A luta por essa independência pela formação. E hoje a minha filha, que tem 11 anos, ela busca várias fontes de informação, mas a gente tem sempre muito que trabalhar a formação. Então, não pode deixar de estudar, não fazer com que isso seja realmente relevante e olhar para esse histórico da minha mãe, que foi uma referência para mim, né, de lutar, de perseverar e tudo mais. Quando eu fui fazer o vestibular, eu me lembro assim, muito claramente que tinha uma manchete de uma revista muito popular, revista Veja, e dizia assim, tinha um nome em cima, tinha um monstro assim, terrível, assustador, nunca esqueci da imagem desse monstro, e embaixo tinha o nome vestibular. Eu disse, meu Deus, como é que se vende essa imagem do vestibular? Após eu vou fazer com tanta raiva, porque isso é um absurdo, você vender a imagem de uma prova, né, de uma avaliação de conteúdo de uma forma tão negativa. E aí eu fiz, assim, mas com raiva, não é possível que se venda isso, né? Tá o bicho de 7 cabeças. Isso, e para você que é mulher também, parece que é inatingível, é assustador e inatingível. Né? E eu fiz e passei no primeiro vestibular. Então, me honra muito também ter conseguido chegar. E aí a gente vê assim que são pequenas conquistas, mas a gente tem que valorizar essas conquistas. E, por exemplo, as mulheres que estão na política, eu não me vejo na política, mas eu admiro muito aquelas que estão. Porque, principalmente, se antes era ruim, era visto como uma pessoa que estava ocupando um espaço que não era dela mesmo, mas hoje, além de estar lutando por esse espaço, ainda tem que se preservar, porque a imagem, hoje em dia, é trabalhada de uma forma tão pejorativa, Sim. de uma forma tão negativa, que você tem, além de se preparar, do ponto de vista intelectual, de conhecimento, de conhecer políticas públicas, porque, né, além de ser famoso, você tem que entender minimamente de políticas públicas para você ganhar uma eleição e ser minimamente responsável pelo que está fazendo. A imagem está sendo extremamente banalizada. Isso é E ainda tem a questão, Juscelene, do assédio, né? Existe um assédio muito grande, né, na política contra as mulheres. É devastador, assim, né? Como se faz a imagem de uma pessoa descer tão rapidamente. E aí eu acho que exemplos de mulheres como a gente tem, a nossa vereadora Divaneide, né, outras vereadoras também. A própria governadora. A governadora também, que tem passado assim, exemplos muito positivos para todas, né, de superação. De superação. Né, de superação. E de força, né? Porque ela pegou um estado, além de ter pego um estado bastante complicado, né, ainda teve a pandemia, que trouxe também um desafio muito grande para a gestão pública. E né? conduzir tudo isso diante de um cenário que a gente está vendo a volta de um machismo exacerbado, né, como representado pelo maior representante da nação. Né? Então, assim, isso é muito complicado. É realmente um desafio, né, para quem está nesses espaços de disputa, né? Com certeza, um desmerecimento só pelo fato de ser mulher, isso não existe, né? Isso não existe. Não deveria existir, né? Está existindo. Está voltando novamente, se fortalecendo. O que é mais terrível é isso, você fortalecer esse tipo de conceito, quando a gente poderia estar avançando na possibilidade de maior integração, de maior inserção, sem ter que se esforçar tanto, né? Sem ter que se desgastar tanto, né? Às vezes dá vontade de dizer, eu tenho que desenhar para você, né? Eu tenho que ficar desenhando para você entender. E você vê, as mulheres que estão na política, elas conseguem trabalhar muito melhor o planejamento, né? Porque a mulher, não desmerecendo os homens, mas ela consegue se organizar mais e ela tem um poder
de trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo, né, da própria índole da mulher. A multitarefa. Da multitarefa. Desse processo de formação que ela foi submetida. Eu acho que isso aí já não é uma essência da mulher. Eu acho que é porque a gente foi obrigada a ser ensinada a ser multitarefas. Eu não concordo com o fato de a mulher multitarefas. Não, a gente não é. Não está no DNA. A gente não deveria ser. A gente é obrigada a ser. Vida fazendo muitas coisas. Você vê que as maiores nações que são conduzidas por mulheres, a pandemia, ela se dizimou rapidamente. A Nova Zelândia foi exemplo. A Nova Zelândia foi um grande exemplo, né? Então, assim, com certeza a mulher conseguiu conduzir melhor, né, esses aspectos e muitos outros. E aqui no estado mesmo, né? A gente teve um diferencial de outros estados, porque foi colocado assim a escuta pela diversidade, pela ciência, né? Então, isso deu um diferencial para a gestão local. E essa gestão é conduzida por alguém que faz escolhas. Eu escolho o quê? Eu escolho fazer o quê? Então, quem vive na vida política, ele é pautado pelas suas escolhas. O que é a sua prioridade? Então, isso é que vai dar o seu diferencial de gestor público, né? De representante, seja de uma prefeitura, de um estado, são suas escolhas. Então, você escolhe defender a bandeira da mulher, a bandeira das lutas das mulheres por um espaço no mercado de trabalho, pela equidade salarial, né? Pelos direitos, né? Pelo respeito às mulheres no ambiente doméstico, no ambiente público, da cultura, né? Quanto se valoriza também a questão da cultura, a mulher na cultura, que traz contribuições riquíssimas, né? Nas artes, a gente está vivendo também o centenário da Semana de Artes Modernas, né? Então, assim, são várias questões que a gente pode pautar e que as escolhas que as gestoras públicas fazem são assertivas nesse sentido de escutar o outro e de ter maior flexibilidade, de propor ações mais inclusivas, que pense mais o coletivo, que não pense só o segmento que eu represento, aquele que me banca, aquele que me botou lá, não é? Então, isso é importante. E outra coisa que eu vejo na política é a honestidade, né? As mulheres, não aqui dizendo que as mulheres são muito mais honestas que homens, mas elas se envolvem menos na questão dos desvios. Dificilmente você escuta ou vê alguma matéria que tem uma mulher que desviou recurso e que está deixando a política por isso. Dificilmente você vê isso, né? Quando é formada nesse meio, já vai fazendo um pouquinho a prática, né? Não tem como, porque por isso que está a questão da formação. Não é só o papel biológico, porque nós temos, por exemplo, famílias que são formadas só por mulheres. E ali você vai ter um arranjo familiar que vai ter uma outra visão, né, de mundo. Então, essa formação, o que está embutido aí? Se você é formado num ambiente onde a corrupção ela é passível de banalização, então você vai praticar aquilo como sendo algo banal. Agora, se você é formado num ambiente em que a corrupção, os desvios e os maus usos dos recursos públicos são vistos de forma negativa, você vai se policiar um pouco mais para fazer. Educar pelo exemplo. Isso, então se você vivencia o ambiente, eu defendo muito a família, seja ela em que arranjo for, né? Mas assim, é importante que a gente entenda que a separação, ela é algo doloroso, né? E atinge muito mais os filhos, isso, né? Mas assim, o que é mais importante? Você viver num ambiente familiar por aparência, e manter esse ambiente familiar de aparência para os outros, e dentro de casa você viver num ambiente de violência, de insegurança, de desconfiança, né? Permanente, né? De disputa, de discussão, ou você realmente se respeitar e cada um construir seu espaço. Sim. Né? A filosofia não defende a eternidade, então que seja eterno, nada é eterno, né? Mas que seja bom enquanto se esteja convivendo, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que manter em qualquer relação, que seja bom, que você esteja bem onde você estiver. E esse olhar do outro que nos gera tanta coerção, né, tanta punição, que ele seja mais humanizado. Né? O conhecimento acolhedor. Promove isso. O professor Willton Germano da universidade, ele é sociólogo também, ele dizia que o conhecimento é como uma lente, né? Tem alguns atores que colocam isso, mas eles falavam muito assim, reiteradamente nas aulas, você tire seus óculos,
Como é que você enxerga? Ah, tá com dificuldade de enxergar. Põe os óculos, você vai enxergar melhor. O conhecimento também é isso, ele tem que servir para isso, né? Sim, perfeito. Só complementando a tua fala aí sobre a parte da separação, muitas vezes a mulher se via numa situação, antigamente, né, isso mudou bastante, em que ela era como se ela se visse obrigada a aguentar muita coisa em prol dos filhos, em prol da família, em prol do que vão falar, em prol do que para sustentar uma visão externa de uma família perfeita, mas que para ela já estava desgastado o suficiente para. Então, também o contexto da separação acho que ajuda a mulher a se ver como mais independente também. Era muito mais para dar uma satisfação à sociedade, exato, né? Exato. Do que a ela Exato. própria, né? Para a gente dar uma finalizada geral na nossa conversa, o nosso papo foi muito interessante, muita coisa para se discutir. Acho que se a gente ficasse aqui, a gente ia ter muito mais pauta. O dia todo. Então, eu gostaria que vocês finalizassem com algumas coisas que vocês almejam nesse contexto do que é que o Dia da Mulher vai representar, o que é que nossa luta diária continua, né? Que é um processo que não vai cessar e que a gente vai estar sempre tendo que buscar o nosso lugar, de nós não deixar essa peteca cair desse sentido, não. Sim. Certo? Então, eu gostaria que vocês finalizassem com o que vocês veem e almejam aí nesse... Eu almejo que a gente não precise lutar tanto. De verdade, eu gostaria muito. Eu acho que eu nem vou estar viva mais para isso quando esse dia chegar, mas eu gostaria muito que as mulheres possam viver em paz. Que não seja cansativo. Sim, sempre. Que não seja tão cansativo ser mulher, sabe? Que não seja tão cansativo ter medo de sair de casa. Que a gente consiga sair tranquila na rua, vestir a roupa que quer, sair como quiser, ir para onde quiser, sem ter medo de colocarem nada no que a gente estiver bebendo, sem ter medo de nada, assim, sem poder andar numa rua e não ficar com medo de moto, de outro homem, de outra mulher, sabe, que acontece também. Porque aí já é uma questão de segurança pública, mas ainda assim, ser mulher é viver constantemente com medo. Sim. E isso é muito ruim, é muito triste. Que seria o básico, nosso direito à vida, nosso direito ao mínimo seria isso, né? Sim. E igualdade. Apenas, assim. Segurança e igualdade. É o mínimo e é só o que eu queria. Pegando um gancho já aí no que ela falou, né? Que Cássia falou, essa igualdade que eu almejo, né, e que a gente fala tanto, não é a igualdade da disputa, né? Que fique bem claro. Sim. É a igualdade do andar ao lado. Sim, Pode ser até pegado na mão do homem, né? Mas que eu conquiste o meu espaço e esse espaço ele seja respeitado com igualdade. Que você conquiste o seu espaço, não o espaço do outro. O espaço do outro. Eu quero caminhar do lado do meu companheiro, né? Mas que, por exemplo, eu como economista, como consultora, fazendo o mesmo trabalho que ele, eu ganho igual a ele. Então, isso é caminhar do lado. Sim. Que eu possa dividir a conta por igual, porque o meu salário está igual o dele, né? Que o meu trabalho doméstico seja dividido com ele, porque eu uso o espaço que ele também usa. Então, os direitos iguais é isso, é conquistar juntos, né, e ser respeitado juntos também, né? Essa história que o homem não vai para a cozinha, acabou-se. Né? Acabou-se, precisa acabar, porque os direitos são iguais nesse sentido. Do jeito que eu tenho obrigação, eu também tenho direito. E os homens também têm, né, os espaços deles, e que eles não ultrapassem o nosso e nós nem ultrapassemos o deles. Então, o meu ideal, né, de mulher
seria isso, essas conquistas mútuas, e a gente pudesse se amar, né? E nós, mulheres, sermos muito mais companheira, que às vezes a gente, nós vivemos numa disputa diária uma com a outra. Nós somos maioria, se a gente se unir, a gente não tem quem nos segure. Uma sororidade. Então, nós, enquanto mulheres, podemos construir, né, palácios, mas a gente precisa se unir mais. As mulheres, infelizmente, ainda vivem muito numa disputa diária com outras mulheres. Eu costumo dizer que as mulheres não se vestem para os homens, elas se vestem para outras mulheres, né? Para mostrar para a colega de trabalho, para a irmã, para outras mulheres que está bem, está bonita. Então a gente precisa se vestir para a gente se achar bem, né? Para a gente mesmo. Né? Então que a gente se una mais para a gente se fortalecer. Então esse é o recado que eu deixo, né? E dentro da FUNSERN a gente tem, né, essa parceria umas com as outras, e que essa parceria ela seja constante e mais ampla, né? Legal. Eu acho que as meninas já disseram tudo, né? Porque segurança e respeito, acho que ainda são os principais desafios que a mulher precisa enfrentar. Às vezes a gente olha para esse cenário e vê possibilidades, né, de avançar ainda mais, vê muitas conquistas do passado até agora, quantas mulheres tiveram que se submeter, né, a se expor para poder ocupar esses espaços que hoje nós ocupamos, com menos luta, né, mas ainda temos que lutar. Eu acho que é fortalecer a luta de quem está no front, né, valorizar quem está no front mesmo, a gente que está nesse meio termo, mas também estamos em outros frontes dessa batalha, e cultivar esses valores de paz, né? Essa cultura de paz, que a gente está precisando muito, porque a cultura do conflito, né, ela gera mais conflito. Né? O debate, ele é fundamental. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um certo debate, essa roda de conversa que a FUNSERN está promovendo, junto ao NCM, né? Mas é um momento da gente também fazer essa autorreflexão desse espaço, né? Então, a cultura de paz, ela tem que perpassar independente das condições biológicas, né? E, enquanto mulher, ela precisa ser extremamente valorizada. A mulher não é objeto, a mulher não é uma coisa, a mulher é um ser humano, é uma pessoa que precisa de tanto respeito e segurança como qualquer outro. Né? E viva a vida, né? Que a gente possa, de fato, ter novas vidas, que as mulheres geram vida. Nós temos colegas nossas grávidas aí, hoje nós fizemos homenagem a uma delas, que essas vidas cheguem sempre com muita coisa boa para nos dar, né? Sim. Então, é isso. Viva a vida. Viva a vida. Viva a vida. As nossas mulheres. Isso, show de bola. Então é isso, eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, tá? Nosso FUNSERNcast termina por aqui, esperamos vocês na próxima. Até mais.